Alguns parlamentares e deputados em Brasília começaram a falar a palavra impeachment. Inclusive deputados tidos e conhecidos como deputados tradicionalmente governistas, deputados que apoiam todos os governos. Existe um centro no Brasil muito numeroso de políticos, parlamentares, que a sua sobrevivência política é basicamente a manutenção do cargo de deputado federal. Portanto, são governistas. Nós encontramos, inclusive, uma literatura importante no pensamento político e social brasileiro sobre o governismo da política brasileira. Vitor Nunes Leal é o principal livro, Coronelismo, Inchada e Voto. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esses deputados governistas passando a falar agora sobre impeachment. Mas antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. O que está acontecendo em Brasília é um desgaste muito forte do governo Bolsonaro no seu segundo ano. Toda a discussão do impeachment, eu sei que as pessoas olham para as instituições e acham... Eu vi colegas meus aí, cientistas políticos, simplesmente escrevendo o seguinte: já há razões jurídicas para o impeachment de Bolsonaro. Aliás, há muitas razões jurídicas para o impeachment de Bolsonaro, então ele deveria sofrer o impeachment. Não é assim. O impeachment, o menos importante no impeachment é a razão jurídica. O mais importante para o impeachment são as condições políticas. O que é o impeachment? Para que você tenha a real noção do que é o impeachment, você primeiro precisa sempre ter em mente que o presidencialismo é um sistema rígido. No presidencialismo, o presidente da República é eleito para um mandato fixo. Constitucionalmente está escrito na Constituição o dia de início e o dia de final do mandato. É diferente no parlamentarismo. No parlamentarismo não tem isso escrito na Constituição das democracias parlamentares. Portanto, o impeachment no presidencialismo ele só ocorre numa situação muito extremada. Não basta ter... Ora, vejamos, a ideia presidencialista, quer dizer, o sistema presidencial no Brasil, ele funciona para as prefeituras, funciona para os governos estaduais. Você não acha que todos os prefeitos no Brasil não cometeram algum crime de responsabilidade? Todos os governadores não cometeram, juridicamente falando, algum crime de responsabilidade? Se cada prefeito, se cada governador sofresse o impeachment por conta de um crime de responsabilidade do ponto de vista jurídico, a gente não teria nunca nenhum prefeito, nenhum governador completando seus mandatos. Eu estou falando isso, uma caricatura. Claro que a grande maioria sofreria o impeachment. Não é assim. Não é assim. O impeachment é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. É um julgamento feito por representantes eleitos, feito por deputados e feito por senadores. Eles são eleitos, eles não são juristas. Eles não estão, quando analisam o impeachment, eles não estão analisando o elemento jurídico, o motivo jurídico do impeachment. Eles estão, na verdade, julgando as condições políticas do governante, se ele tem condições ou não de governar. É disso que se trata. E tem duas coisas que são diferentes nas minhas falas aqui sobre o impeachment. Um é a análise, se ele vai acontecer, se não vai, eu estou dizendo aí, está no horizonte, passou a estar no horizonte. Então isso é análise. Outra coisa é se ele é desejável ou não e sob qual ponto de vista. Eu gostaria de falar um pouco aqui da sua desejabilidade e qual o meu ponto de vista. Eu acho o impeachment algo indesejável, mesmo para Bolsonaro. Bolsonaro, vamos falar hoje ele tem 30% de ótimo e bom, que seja 25%. Para que ocorra o impeachment se torna institucionalmente desejável quando a avaliação ótimo e bom bate lá perto da casa dos 10%. Está longe disto acontecer. Então, o impeachment é sim indesejável. No meu entender, Bolsonaro precisa ser sim tirado do poder, mas tirado no voto, na competição política, sendo confrontado com sua oposição, com aqueles que irão por uma campanha eleitoral dizer que o seu governo falhou, que ele, Bolsonaro, falhou. Eu acho que é a única maneira legítima de legitimar a saída de Bolsonaro. Veja, ele tem esse grupo de seguidores, um núcleo muito aguerrido, muito radicalizado. Vamos dizer que esse pessoal seja 15%.
né? Se ele sofre o impeachment, ele se torna vítima. A gente já viu isso na história do Brasil. Né? Vai lá, briga com a Câmara, briga com o Senado, causa a perda de apoio, depois sofre o impeachment e vira vítima. Não queremos isso para o Brasil. Não queremos. Será muito ruim para o funcionamento da competição política brasileira que Bolsonaro saia como vítima por meio de um impeachment. Ele tem que sair, sim, pelo voto. E aí, olha, mas então ele vai ficar destruindo o Brasil? Veja, duas coisas. A expressão destruir o Brasil. A expressão destruir o Brasil é muito maior do que Bolsonaro. O Brasil é muito maior do que um governo de 4 anos. O Brasil, ninguém destrói o Brasil, você vai me desculpar, tá? Essa visão, a expressão destruir o Brasil é uma expressão exagerada e imperfeita. Né? O país vem sendo submetido, sim, a um estresse de um governo péssimo, porém ultrapassar essa situação é um motivo, irá fortalecer as instituições. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, tá? Irá fortalecer as instituições. Então, o meu compromisso, o meu ponto de vista é um ponto de vista institucional. Para o bom funcionamento das instituições, ou seja, para que o nosso país fique melhor, não no curtíssimo prazo, mas no médio e no longo prazo, é necessário aprendizado democrático. E o aprendizado democrático só acontece respeitando o voto. É necessário que na próxima campanha eleitoral, você que conhece alguém que votou em Bolsonaro, tenha oportunidade de conversar e dizer, olha, você que votou em Bolsonaro em 2018, vai votar agora, em 2022? Aí a pessoa vai dizer, não, me arrependi. E você precisa ter essa conversa, precisa ter a oportunidade de ter essa conversa, porque isso é educação democrática. Eu não estou pensando, o Brasil para mim, no ano que vem, ou daqui a 2 anos, não é nisso que eu estou pensando. Eu estou pensando o Brasil para todos nós, daqui a 3, 4, 5 anos, 6, 7, 10 anos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Talvez se Collor não tivesse sofrido impeachment, talvez nós não tivéssemos tido Bolsonaro. Talvez, ninguém vai saber, nunca saberemos, mas nós ali abortamos o aprendizado democrático quando retiramos Collor. Tá? O mesmo se aplica a Dilma. É claro, isso daqui eu estou falando do ponto de vista da desejabilidade, do ponto de vista de que se é factível ou não é factível, aí é outra coisa. As condições do impeachment podem surgir, sim, e Bolsonaro pode vir a ser retirado do poder. Isso pode acontecer. Eu já falei isso, escrevi no meu Twitter, na minha conta de Twitter. Se você quiser, entre lá na minha conta de Twitter, @AlbertoCAlmeida, Alberto C. Almeida, e eu escrevi lá, o impeachment ele apareceu no horizonte, você vê lá no horizonte, lá longe está o impeachment. Você pode se aproximar dele ou ele sumir no horizonte, voltar a se afastar. Mas ele pela primeira vez apareceu. Isso está sendo vocalizado por deputados e senadores muito conservadores, deputados e senadores muito governistas. No 2º ano do governo Bolsonaro, é muito cedo. E a gente sabe que governos, é claro que existem exceções, é claro, mas os governos tendem a se desgastar e Bolsonaro vem se desgastando. E Bolsonaro tem vários problemas que dificultam a sua recuperação. A crise do coronavírus vai acentuar a crise do coronavírus vai acentuar a crise econômica e a situação da população, que hoje é ruim, pode se tornar ainda pior, fazendo com que a avaliação de Bolsonaro caia. O que aconteceu até hoje nos impeachments é que 3 condições foram necessárias para ele. A briga da presidência da República com o Congresso, sem nenhum recuo da presidência da República. Todo mundo que sofreu impeachment passou por isso. A perda da popularidade em função de crise econômica ou de uma soma de crise econômica com escândalo de corrupção. E a terceira condição, manifestações de rua pedindo impeachment. Em geral, a imprensa, obviamente, precisa apoiar o impeachment para que tais manifestações ocorram. Não temos essas 3 condições com Bolsonaro. Seria necessário agora, nesse momento, a briga dele com o Congresso já está meio colocada, pode piorar ou não, vai depender sempre de Bolsonaro, se ele irá recuar na briga ou não.
A queda da popularidade está longe, 30% de ótimo e bom, que seja 25, tem que cair para 15, 10, está longe, é difícil cair 5 pontos percentuais na avaliação ótimo e bom, é preciso mais crise, e manifestações de rua até agora não aconteceu nenhuma solicitando o impeachment. Por isso, do ponto de vista da se é factível ou não, factibilidade do impeachment, está distante ainda, apesar de já ter aparecido no horizonte. Inscreva-se, curta o vídeo, comente. Um grande abraço.